Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos iniciando mais um Doses de Saúde. Aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente discute, debate, conversa sobre os mais variados problemas, sintomas de saúde que o nosso corpo sente e alerta para termos mais cuidado com esses sintomas que ele aponta. Hoje nós vamos conversar sobre um dos órgãos mais vitais, não sei se pode chamar de órgão, do nosso corpo. Todos os nossos órgãos são vitais, mas tem alguns que são mais. Nós vamos falar sobre o cérebro e convidamos aqui para a nossa bancada o neurocirurgião Leonardo Faria e o psiquiatra Leandro Nogueira. Muito obrigado pela presença de vocês, doutor Leonardo, doutor Leandro, pela presença de vocês. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco em nosso Doses de Saúde. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Olei. Espero que a gente possa contribuir aí com esse conhecimento sobre o cérebro. Estou à disposição. Obrigado pelo convite. Viemos com satisfação para participar aí desse programa que fala de saúde, né? E uma forma de promover a saúde é falar de saúde. Ô, Leonardo, você tem um portal, o portal O Meu Cérebro, que é muito conhecido na internet. Como é que é esse portal? Então, o Meu Cérebro ele foi uma ideia que surgiu ali em 2014 e eu sempre tive um viés educacional, né? Apesar de ser neurocirurgião de formação, eu sempre pensei muito na parte educacional. E eu descobri a internet ali há uns bons 10 anos atrás e a produção de conteúdo na internet. E o meu cérebro ele é o resultado disso. Então, é como eu produzir conteúdo na internet de uma forma que as pessoas pudessem achar, né? Encontrar esses conteúdos de forma mais fácil. Então, o nome é bem literal. Meu cérebro com um pequeno detalhe, né? Porque a maioria de nós, a gente não tem, apesar de ser falado todo dia, a gente não tem a devida noção de que a gente tem um cérebro dentro da gente, né? Eu costumo dizer que a gente sempre estuda o cérebro de terceiros, né? Ou seja, de outras pessoas, mesmo na faculdade de medicina, ou mesmo numa avaliação observacional mesmo. Só que quando a gente para e pensa e lança esse olhar para dentro, tem um cérebro, tem uma estrutura fantástica dentro da nossa cabeça, que inclusive é responsável por eu estar falando agora nesse momento. Então, a minha dedicação de vida é entender esse órgão, entender o nosso comportamento e fazer com que as pessoas possam tirar proveito disso, desse conhecimento. Você criou também o My Brain University, que é uma universidade digital totalmente dedicada ao cérebro. Interessante isso. Como é que é isso? Como é que funciona isso, Leonardo? Sim, então o meu cérebro, a gente traz conteúdos em formato de pílulas, né? Conteúdos mais curtos sobre o cérebro. E a My Brain University é uma formação. Então é uma universidade digital, de fato, onde a gente tem videoaulas. Então o foco dela é ter videoaulas com especialistas. A gente discorre sobre todos os temas que vão desde a parte mais básica, como, por exemplo, neuroanatomia, até a história do cérebro, evolução do cérebro, e vai aumentando em complexidade, até chegar em questões mais práticas, como neurociência aplicada, como empreendedorismo científico e digital. Então, é tentar extrair desse conhecimento ferramentas para que a gente possa alcançar o sucesso em diversos âmbitos da vida, né? Leandro, desculpa tirar o doutor aqui para a gente ficar mais... Prefiro. O papo fluir mais. Leandro, tem uma diferença muito grande, né, entre cérebro e mente. Sim. Que é justamente a interface que a psiquiatria tem com a neurologia, né? Quando você fala do cérebro, você está falando também da estrutura física, mas do não físico. E a mente a gente já entra só na estrutura não física. E quando a gente vai falar de comportamento, de emoções, tem relação direta com neurotransmissores, com certas estruturas, né, localizadas ali. A gente sabe que hoje o cérebro está mapeado, né? O Leonardo também ele estuda bastante sobre isso. Mas tem essa diferenciação, né, de cérebro e mente. Mas é uma interface ali que eles se misturam e eles se relacionam diretamente. É do físico pro psíquico. Psíquico.
É neuropsíquico. A gente fala que tem as questões neuropsíquicas, né, que é justamente... E depende do entendimento, né, da forma como você vai abordar isso. Mas não tem como separar, né, Leonardo? Você separar a mente, propriamente dita, da questão das estruturas, né, da questão estrutural do cérebro. Então, a gente trabalha um pouco dentro desse emaranhado aí. Acaba virando uma coisa só, né, Leonardo? Sim. Esse aí acho que acaba que vai mais para um campo da filosofia, inclusive, né? Porque depende muito de como é que a pessoa ela percebe isso. Até carece um pouco de fundamentação científica, porque tem pessoas que são duais, ou seja, elas acreditam que existe um cérebro e existe uma mente, uma coisa inacessível. E tem pessoas que acreditam em uma coisa só, que na verdade não tem como você falar em mente, que na verdade ela é o próprio cérebro. Até do ponto de vista científico, você não consegue acessar a mente, do ponto de vista experimental. Você acessa o cérebro e suas funções, né? Então vai de cada um. Entra mais nos meandros aí da fé até, da questão da... não é tão fácil de abordar. Mais subjetividade. Mais subjetivo. Eu, particularmente, eu sou muito materialista, não no sentido ruim da palavra, mas eu acredito muito nessa capacidade que a matéria tem de proporcionar comportamentos complexos para a gente, né? Então, para mim, a mente, ela é uma percepção. Ela não é uma nuvenzinha, eu costumo falar isso nos meus podcasts, não é uma nuvenzinha, não é uma... Dá a impressão, né, que tem alguma coisa aqui na nossa cabeça, um pensamento, mas para mim isso é, às vezes, uma ilusão de ótica do nosso próprio cérebro ali dentro dele. Tem essa discussão, né, do concreto e do abstrato. Porque se você for pegar ali dentro de algumas teorias da psicologia, né? A psicologia fala muito sobre isso, né? A própria psicanálise. A TCC não, a TCC já é mais objetiva, que é um conceito de Freud. Freud traz sobre essa questão, né, de inconsciente, consciente, de mente, mas são nomes, como o Leonardo falou, né? E como a gente estava conversando antes de começar o podcast aqui sobre... que o comportamento, as emoções, elas estão relacionadas com as questões neurofisiológicas. Então, é concreto. Né? A emoção que você sente ou algum comportamento que você tem, ele está diretamente relacionado com uma estrutura específica ali do sistema nervoso central, né, do cérebro, e com neurotransmissores também, que é o que o Leonardo acabou de falar. Então, hoje, com o desenvolvimento da neuroimagem, principalmente, tem mapeado as regiões ali que estão relacionadas com tristeza, com alegria, com medo, com raiva, com desregulação emocional. Então, assim, essa questão mais material que o Leonardo acabou de comentar aqui com a gente, isso já está sendo mapeado, está muito longe ainda de chegar no máximo, né, no ápice que vai dar para descobrir sobre essas regiões, mas já essa parte concreta já tem muita informação nova, que antes a gente não tinha. É isso, eu ia deixar esse assunto mais pro final, mas já que você tocou no assunto agora, vamos agora. Tem um livro da Ana Beatriz Silva, é uma psiquiatra paulistana, é o Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. E o Leandro, eu estava conversando com ele já leu o livro. E fala muito sobre... bem sobre isso, né? Sobre essa questão do cérebro, como é que uma pessoa ela age de uma forma tão disfarçada, tão assim cruel, às vezes, né? Que você não sente. A pessoa está do seu lado ali, às vezes é um bandido, é um assassino, um criminoso, às vezes nem isso, ou até pior às vezes. E quem está do lado não percebe. Isso faz parte de um... A psiquiatra explica lá no livro, no nosso cérebro tem um pontinho lá, chama amígdala, né? Que controla essa questão de raiva, de emoções mais fortes. Como é que é isso, gente? Você quer começar? Pode começar aí o nosso neurocirurgião. Bom, então, falando da amígdala, né? Você citou ela, não tem como a gente falar sobre emoções sem falar sobre a amígdala. Não é essa amígdala não, que a gente muita tem. gente confunde, né? Mas essa amígdala palatina é outra, não tem nada a ver, pelo menos até onde a gente saiba, com o cérebro. Mas lá na profundidade dos lobos temporais,
que estão mais ou menos nessa região aqui do cérebro, e na parte mais interna, a gente tem duas estruturas, uma de cada lado, chamada de amígdala cerebral. Na verdade, hoje em dia, a gente nem fala de amígdala, a gente fala de centro amidalóide, que é quase um mini cérebro pequeno das emoções. Ela é muito estudada em relação ao medo. Então, a amígdala ela costuma disparar em situações de ameaça, né? Mas hoje, cada vez mais, a neurociência tem avançado e tem descoberto outras relações da amígdala com outras funções também, não só com emoções negativas que a gente fala, né? Que é o medo, por exemplo. Então, de maneira geral, para entender essa questão, a amígdala é uma estrutura cerebral chave central para o processamento das emoções. Tem estudos, por exemplo, onde ela foi lesada e o indivíduo, tanto animais, até em seres humanos, em casos clínicos, ficaram dóceis demais, eles ficaram muito apáticos mesmo, não sentiam medo, colocavam um perigo para ele na frente dele, ele não manifestava nenhum tipo de emoção. Então, a amígdala é fundamental para a sobrevivência. Em relação aos estudos sobre psicopatia e tudo, eu acho que deixo mais para o Leandro abordar, mas com certeza ela tem relatos de ativação também em estudos específicos. Assim, né? Nesse livro, inclusive, ela fala disso, né? Que teve uma pessoa, uma paciente que sofreu um acidente e teve uma lesão ali cerebral na região da amígdala. Era um sujeito violento, muito violento, sofreu um acidente. Ficou dócil. Exatamente como esse estudo que você tá citando aí. Né? Agora, sobre a psicopatia, é uma questão assim, tentam levantar questões genéticas, algumas características intrínsecas, mas nada conclusivo ainda. Ela está dentro do transtorno de personalidade. E os transtornos de personalidade, eles não são diretamente relacionados a questões genéticas, porque já tem descritos, por exemplo, gêmeos univitelinos, que são? São geneticamente iguais, clones, onde um manifestou a psicopatia e o outro não. Então, se fosse estritamente genético, os dois teriam esse comportamento, essa personalidade, a gente sabe que é um transtorno de personalidade. Então, ainda é uma área ainda que não está totalmente esclarecida sobre as causas de. O nosso cérebro ainda tem muita coisa para ser explorada, Leonardo? Sim, tem várias questões por serem exploradas, vários mitos por desfazer, mas tem alguns conceitos que estão mudando e que estão fazendo a gente entender melhor o cérebro. Por exemplo, até pouco tempo atrás, isso eu falo de 1,5 século para trás, e até 10 anos atrás, muita gente acreditava que a gente precisava documentar as áreas cerebrais responsáveis por determinadas funções. Cada vez mais a gente tem entendido que o cérebro funciona em redes, né? Então você não consegue especificar uma determinada área cerebral que é exclusivamente relacionada com uma tristeza, com a razão, com o pensamento, tudo. Então são redes cerebrais engajadas de forma simultânea, algumas partes mais, outras menos, em todas as funções. E muitas dessas redes, estruturas, funcionam em funções diferentes também. Então, o cérebro ele é complexo por aí, a gente já vai entendendo, né, por aí. E então, esse entendimento do cérebro, ele vai perpassar por isso daí, né? Mas muita gente quer esse entendimento muito objetivo de que, eu mapeei o cérebro, eu tenho agora essa área isso, essa área aquilo. Só que a gente esquece, por exemplo, que o cérebro é plástico. Lesões já mostraram para a gente que quando há uma determinada área ela está lesada, outras áreas podem se adaptar e começar a executar a função daquela área que perdeu a sua função. Então, ou seja, o conhecimento vai se modificando dentro do próprio cérebro, inclusive, né? Então, não é muito simples de entendê-lo, né?
sobre a lobotomia que fizeram à época, né, em pessoas para acalmar a pessoa, questão de violência e tudo mais. É uma selvageria isso, né? Tanto que foi proibido, né? Que é o que a gente estava conversando, né? Se você, nos casos de acidentes, podem acontecer, mas eles iam lá, né, através de um procedimento neurocirúrgico, e eles retiravam algumas partes específicas ali do cérebro e a pessoa ficava um vegetal. Ela não manifestava mais sintoma psicótico, nem agressividade, mas ela ficava somente apática. A gente fala, né, tinha um embotamento afetivo, uma apatia emocional e ela ficava ali passando a vida só. Isso foi usado durante alguns anos, mas depois foi totalmente proibido, né, criminalizado. E é um tipo de procedimento que não existe mais hoje. Não. Eu acho que tem um pesquisador antigo, já tem uns 70 anos, se não me engano, o nome dele acho que é Edgar Muniz, não sei. E ele fazia lobotomia em massa, né? Ele pegava aqui um instrumento de furador de gelo, ia colocando os pacientes deitados assim, colocava aqui na região do nariz e dava uma martelada. Aí ele separava o lobo frontal do restante do cérebro. Credo. Para acalmar, para tratar a epilepsia, era muito utilizado na época, né? Esquizofrenia. Esquizofrenia. A pessoa melhorava, só que ela tinha outras consequências muito drásticas na vida. Então, a pessoa mesmo ela se perdia ali, não era mais a mesma pessoa, né? Tem um caso emblemático da neurociência, que é o caso do Phineas Gage, foi nos Estados Unidos, ali na região nordeste dos Estados Unidos. Ele era um trabalhador extremamente comprometido com as atividades dele, trabalhava em mina, né? E houve um acidente, ele foi dinamitar uma rocha e a barra de ferro ela veio na direção também e fez uma lobotomia natural, né? Ela entrou aqui. Ele não faleceu, teve algumas infecções, só que aí esse caso foi muito emblemático porque ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele passou a ficar desajustado, ele passou a não se engajar emocionalmente com as situações. Foi até um caso muito emblemático para o entendimento de como as emoções são importantes para a nossa tomada de decisão, sabe? Então, ou seja, a lobotomia ela já aconteceu aí ao longo da história. Hoje em dia, como o Leandro já adiantou, ela não é preconizada mais, né? Pelo menos esse tipo de lobotomia aí, mas ensinou muita coisa para a gente, né? E já que você comentou sobre essa questão, a gente está falando de cérebro, emoções, existem alguns mitos, né, que as pessoas não relacionam comportamento e emoções com questões estruturais e neuroquímicas. E a gente sabe que as pessoas têm dificuldade em entender isso. Então, por exemplo, né, acreditava-se que sintomas depressivos ou ansiedade ou qualquer outro sintoma estava relacionado com o comportamento e que antigamente acreditava que isso não causava alteração em estruturas, né, não específicas, né, igual o Leonardo falou, a gente fala de vias. Então, você tem várias vias no sistema nervoso central, né, e não acreditava-se nisso. Então, as pessoas achavam que, às vezes, era falta de vontade, falta de comprometimento. Seria como se você pegasse um exemplo fora da psiquiatria. Você pega uma pessoa que tem diabetes tipo 1, que é aquela que é insulina independente, lá desde a infância. E aí ela pode fazer dieta, ela pode fazer exercício físico, e se ela não tomar insulina, porque o pâncreas dela não produz insulina, ela nunca vai ter uma vida normal. Né? Você fala assim, você tem que ter força de vontade, você tem que fazer não sei o quê, fazer aquilo. Tem alguns tipos de transtornos, né, na psiquiatria, principalmente alguns transtornos crônicos, que você tem uma desregulação, uma alteração neuroquímica e da neurofisiologia mesmo do cérebro, que não adianta se você não fizer uma modulação com um tratamento específico, né? O Leonardo já falou aí, né, das vias, das redes, a pessoa não vai melhorar. Aí não é falta de Deus, não é falta de vontade, não é falta de tentar, porque tem uma relação direta de alguns comportamentos, alguns transtornos com áreas específicas ali, como qualquer outra patologia. Questão de estrutura do cérebro mesmo. Sim. Por algum motivo, não produz uma quantidade suficiente, ou produz uma quantidade excessiva, ou não tem a conexão natural que as pessoas têm de uma estrutura com a outra, dessas vias. Medicamento resolve isso, não? Em alguns casos, sim. Dependendo da cronicidade, né, do transtorno, aí a medicação modula.
não somente a medicação, aí tem todas as medidas também não farmacológicas, como tem em todas as patologias da medicina, mas isso é uma dúvida que as pessoas têm muito frequente. Algumas pessoas não conseguem relacionar, né, as emoções com o cérebro, falando de questões estruturais e fisiológicas. Tem casos, né, que envolvem também mais o coração, mas é tudo ligado ao cérebro, que é a síndrome do coração partido. E eu me lembro que eu fiz uma entrevista anos atrás aí, com o Dr. Vilmar Pereira, da UFA, falando sobre isso, que conforme o grau de intensidade de uma emoção de uma pessoa, que vai para o cérebro e acho que descarrega adrenalina, não sei como é que é a coisa, vocês devem saber disso, que o coração quase que literalmente parte. Né? Como é que é isso, gente? Eu vou falar especificamente assim, né, de um entendimento que eu tenho, depois eu vou deixar o Leandro falar especificamente da síndrome em si, mas eu até abordo isso lá na minha universidade digital, que é esse conceito de sistemas neurobiológicos, que é entender que o cérebro ele não está desconectado do restante do corpo, né? Então, existe não está? Não, né? Na verdade, o cérebro por si só, eu costumo dizer, ele não enxerga, ele não sente gosto, ele não toca, então ele precisa de informações ou da execução em todos os outros órgãos para poder interagir com o meio, né? Então, ele precisa das lentes, né? Dos olhos, dos ouvidos, né? Então, ele está conectado, seja através dos nervos, seja através de substâncias químicas, os mensageiros, com todas as partes do corpo. Então, tem a conexão cérebro-pele, conexão cérebro-intestino, conexão cérebro-intestino-fígado. De maneira geral, eu diria que todo organismo está conectado ou ele tem uma representação esquemática no cérebro, né? Com o coração não seria diferente. Então, qualquer descarga emocional, ela tende a ter o órgão efetor dessa emoção. Um deles é o coração. Através da liberação, por exemplo, de noradrenalina e outras substâncias, o coração ele acelera o batimento, né? Então, dependendo dessa descarga emocional que o sujeito ele vivencia, o coração ele pode ter uma sobrecarga funcional, pode ter os seus batimentos acelerados, a frequência e tudo. E isso pode gerar, dependendo da situação do coração daquele indivíduo, uma doença aguda, um infarto, né, uma arritmia. Então, acho que seria mais ou menos essa linha, né, Leandro? Exatamente. Do broken heart específico, né, que você disse, né? Recentemente eu atendi um paciente que veio encaminhado, 70 e poucos anos, com esses sintomas. Ele teve a dor no peito, aquela dor de isquemia, né, pré-cordial, irradiando para membro. E aí foi fazer o protocolo. Então, a primeira coisa, essa síndrome, o broken heart, ela é por exclusão. A pessoa chegou com qualquer sintoma cardiovascular, você não vai falar que é emocional e você vai fazer. Foi feito tudo. Inclusive, ele foi para hemodinâmica e fez o cateterismo, estava tudo ok, mas ele teve essa dor. E aí, por que muda a estrutura? Como o Leonardo falou, normalmente está atrelado à ativação do sistema nervoso central simpático, autônomo simpático. E aí ele pode dar vasoconstricção periférica, né? Às vezes não só periférica, mas às vezes ali até central, que é onde dá aquela dor da isquemia, né? Que o coração ele contrai, porque ele começa a bater muito forte, é como se você tivesse uma sensação de perigo, ele começa a bater mais rápido, a taquicardia, às vezes ele pode contrair tanto que a pessoa vai sentir aquela dor. Né? E aí é a relação que a gente vem falando, né? Das emoções com o controle. A perda do ente querido. Esse específico, término de um relacionamento. Esse específico, a esposa tinha falecido. Olha aí. E aí ele já era obeso, diabético, hipertenso. E aí ele teve a dor no peito, teve todos os sintomas de um infarto agudo do miocárdio. Aí fez todo o protocolo. E aí não tinha nenhuma obstrução de nenhuma artéria importante, nada. E aí o cardiologista encaminhou, e aí é feito o tratamento e melhora. A pessoa vai melhorando. Mas é isso que o Leonardo falou. E sobre a questão de controle, né? Eu fico até brincando com as pessoas, né? A gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Cérebro, né? Para tudo tem jeito. Você faz transplante de fígado, de pele, de olho... De retina, né? De qualquer coisa que você tivesse hoje já tem. Agora, quando a pessoa dá morte cerebral, acabou, você não troca de cérebro.
É ele que ele está interligado com tudo, é ele que controla tudo. Quando a função dele extingue, não tem o que fazer ainda, né? Não sabe daqui a alguns anos, né? Mas tem sujeito que tenta fazer transplante de cabeça, sabe? Para outro corpo. Frankenstein. Mas aí começam a surgir outras questões, né? Assim, se você vai transplantar um cérebro, a pessoa vai junto, né? Vai ser outra pessoa em outro corpo? Como é que vai ser isso? Aí volta naquela, e a mente? Vai né? As lembranças dela? E se as pessoas permitirem esse tipo de situação, né? Que muita gente vai criar uma barreira que não vai aceitar esse tipo de intervenção, né? Mas a morte cerebral, ela não tem o que fazer. Legalmente, né, é o que a gente tem de fim do indivíduo na vida, né? Então, a morte cerebral. O coração está batendo, mas o cérebro parou, acabou. Não volta. O cérebro ele é dividido em duas partes, né? Como é que é a ligação daquilo ali? O que tem importância de um do lado esquerdo, do lado direito? Como é que é isso? Isso aí é até um assunto interessante, porque ele vai nos remeter a um mito muito difundido na nossa sociedade, que é a questão do cérebro esquerdo e do cérebro direito, um racional e o outro emocional. Existem algumas nuances desse tipo de divisão? Sim, mas está longe de ser essa divisão simplista que a gente vê na mídia, né? Então, essas partes do cérebro que você citou, são os hemisférios cerebrais. Então, tem um direito e esquerdo. E eles estão conectados por um feixe de fibras muito espesso, que é o corpo caloso. São axônios, é a fiação neural que conecta um hemisfério com o outro. E vai conectar todas as áreas de uma parte do cérebro com o outro, né? Tem algumas síndromes, por exemplo, que o sujeito ele tem esse corpo caloso danificado ou mal formado, e aí ele tem uma divisão comportamental, né? Como se um lado agisse de uma forma, o outro lado de outra. São coisas bem curiosas que a neurociência já mostrou. Mas, de maneira geral, então a anatomia do cérebro é essa. O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, conectado por uma densa quantidade de neurônios. Né? Se não me engano, acho que são em torno de 200 milhões de axônios que conectam um hemisfério com o outro. É muito. Quando falam em cérebro, os números são muito elevados, né? Bom, em tempos de inteligência artificial, tecnologias super avançadas, como é que o nosso velho e conhecido cérebro fica? Ele fica no segundo plano? Como é que é? Acho que o Leandro quer falar bem disso aí, que recebe muito paciente nessa circunstância aí. Não, a questão da evolução do cérebro, né? O Leonardo, ele estuda, já vi ele publicar algumas coisas sobre a evolução do cérebro, né? Sobre a inteligência artificial, ela tenta mimetizar, eu estou dizendo que tenta porque ela não consegue mimetizar funções complexas que o cérebro tem. O nosso cérebro ele é o órgão mais complexo do nosso organismo. Então, eles estão tentando, né, criar quando eles criaram as IAs, né, que elas estão aí já há um tempo, eles tentam mimetizar assim, um aprendizado. Né, porque é o cérebro que aprende, é o cérebro que vai fazendo as relações, as conexões. Mas se você for pegar o que a gente tem hoje, né, da IA mais poderosa que tem, né, que é o GPT-4, ela está assim, muito longe, é um abismo ainda do que o cérebro humano consegue fazer. Né? Então as pessoas têm esse medo, né? As IAs vão substituir o médico, vão substituir o advogado, vão substituir as pessoas. Elas vão corroborar com o trabalho de todo mundo, mas acho pouco provável que vão conseguir criar algo tão complexo e tão adaptativo. Como o Leonardo disse, né, sobre essa plasticidade, né, essa neuroplasticidade que o cérebro tem, que elas não têm, tanto que você vê falhas. Você faz algumas perguntas, alguns prompts que você coloca ali, elas não conseguem se adaptar e resolver o problema igual o nosso cérebro faz. Mas elas vêm, eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que eu e o Leonardo, nós somos entusiastas de tecnologia, né? A gente gosta, mas as pessoas... Não tem como fugir disso hoje. Não tem como, mas a IA, ela tenta mimetizar, eu falo assim, elas vão tentar mimetizar algumas funções do cérebro e conseguem, mas acho pouco provável. Não sei se você acredita que elas vão chegar nessas complexidades que tem o cérebro, mas tá longe. Eu compartilho da sua opinião, assim, eu acho que, pelo menos atualmente, assim, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade, até porque eu sempre gosto de trazer isso, a gente sempre tem que fazer um debate filosófico antes, né?
Qual que é o alvo do nosso desenvolvimento? É uma racionalidade pura? É ser muito racional? É conseguir identificar parâmetros e estabelecer soluções e respostas? Porque esse computador vai fazer como ninguém. Pegar um grande volume de dados e avaliar ele, examinar? Sim. Só que o papel do cérebro, para quem estuda o cérebro, não é isso. O papel do cérebro não é ser um arquivo mental. Eu costumo dizer que hoje ele é muito mais uma memória de trabalho do que uma memória de arquivo, né? Uma memória consolidada. Então, até você questionou essa questão das tecnologias, como é que elas estão exercendo uma pressão sobre o nosso funcionamento cerebral. E eu vejo muito isso, né? Porque é muito estímulo de tela, muito estímulo branco, é muita informação. E o cérebro, ele não é uma máquina, como a gente costuma dizer. Ele precisa do descanso, do sono, precisa de repor. Quando ele está funcionando de forma... O cérebro cansa? Cansa, né? O cérebro cansa. E não é à toa que a gente precisa dormir um terço da nossa vida, né? Assim, até porque o sono não é só um momento de descanso. É um momento de reparo, um momento de geração de conexões, de consolidação de memórias e tudo, de lavagem cerebral, entre aspas. Durante o sono a gente faz um escoamento de impurezas. Mas quando ele está funcionando de forma ótima, é uma máquina, entre aspas, inigualável, assim, né? Porque a gente consegue lançar mão de emoções para tomar decisões complexas, uma máquina dificilmente consegue fazer isso hoje em dia. A gente consegue pautar nossas decisões baseadas em circunstâncias que uma máquina não vai levar em consideração, né? Que ainda não. Então, quem já usou o ChatGPT assim, de forma mais intensa, já viu que chega num determinado momento que não vai, que alguma coisinha falta ali que não vai. Uma palavrinha às vezes, né, que O falta. cérebro humano, se a gente continuar na conversa aqui, a gente vai conversar semanas e assuntos vão surgir, a gente vai se adaptando no meio da conversa. É muito mais elaborado e complexo, né? A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Tem uma crença que diz que quando a gente dorme, o cérebro continua trabalhando. Por isso vem sonhos, vem aquela coisa toda. É verdade isso? O que a gente tem hoje em dia, até se acreditava que antigamente, quando a gente dormia, o cérebro apagava mesmo, né? E os exames de neuroimagem que o Leandro citou mostraram que não. Eles fizeram ressonâncias funcionais ali de pessoas que estavam dormindo e diversas áreas do cérebro ficavam ativas durante o sono, algumas delas até mais do que na vigília, quando a gente estava acordado. E isso é explicado, porque tem uma série de funções que ele desempenha durante a noite, né? E o sonho, por exemplo, ele vai ocorrer em diversas fases do sono, mais especificamente ali no sono REM, né? Mas o sono, ele é importante porque ele vai fazer com que a gente apazigue emoções negativas, ele vai fazer com que a gente consolide memórias, descarte memórias que são supérfluas. Então, o sono tem o seu papel. Quando a gente não dorme bem, a gente fica fadigado mentalmente, a gente não consegue desempenhar bem nossas atividades, o cérebro começa a ter falhas de processamento mesmo, né? E sobre a questão do sonho especificamente, a gente não tem muito claro qual que é a finalidade dele. Tem várias teorias a respeito. Muitas dessas teorias acreditam que o sonho seja só uma aleatoriedade, ocorre no nosso cérebro em função desse metabolismo durante a noite. Outros acreditam que ele tem uma função que é conseguir antever nosso comportamento no dia seguinte para que a gente possa desempenhar melhor, mas nada disso é comprovado do ponto de vista científico, né, Leandro? É um número para jogar na loteria, aquela coisa. A gente confia nisso, de fato. Às vezes, os sonhos, às vezes, a gente fala que são
é uma junção, né? Às vezes de resquícios de pensamentos, de memórias, às vezes conectados com desejos que a pessoa tem, medos. Então, é uma coisa que a gente ainda não tem bem elaborado assim, mas isso aí que o Leonardo falou sobre o cérebro descansar é a grande sacada do momento. Você perguntou sobre as IAs, a tecnologia, porque ninguém vai ter um bom dia de performance se não tiver uma noite de descanso. Às vezes a pessoa chega no meu consultório, deve chegar pro Leonardo também, pessoas aí de 30 e poucos anos com problema de memória. Aí todo mundo acha que é demência, né? A gente fala, ó, demência precoce com 38 anos, é pouco provável. Aí você vai ver a rotina toda errada. A pessoa dorme aí 4, 5 horas por noite, não alimenta bem, não faz atividade física. E o cérebro precisa disso, para ele ter performance. Então, a pessoa ela quer ter performance, mas ela não vive de uma forma que vai permitir ela ter uma performance cerebral. Usar esse termo, é uma performance cerebral plena. E aí não adianta você dar medicamento, você fazer suplementação, porque ela não tem como o cérebro entregar o que ela quer da forma como ela vive. E as pessoas não entendem isso, que hoje todo mundo quer... A gente está na era da velocidade, que é coisa mágica, né? Não quer fazer uma rotina adequada para ter um resultado bom. A todo mundo quer resultado rápido, mas problema é o descanso. Não alimenta direito, não descansa, não exercita. E aí nunca vai ter. É impossível ter o que a pessoa espera sem modificar essas questões ambientais que a gente fala. Voltando na IA, eu li agora há pouco tempo, e acho que o Botelho também que comentou isso, que o Elon Musk estaria preocupado com o avanço das IAs, da inteligência artificial, que já existia um temor de que alguns programas já estariam pensando da inteligência artificial, já estaria imaginando coisas por conta própria. É possível isso? Que o Musk queria até dar uma freada nos estudos, no avanço da inteligência artificial. Eu acredito assim que ser possível que a inteligência artificial se desenvolva a ponto de causar algum prejuízo para a gente, acredito que sim, né? Isso aí pode acontecer. Sobre a questão delas estarem pensando ou não, eu acho que vai muito de encontro ao que eu tenho dito aqui sobre a questão de definir o que é o pensamento, né? Porque é difícil a gente falar, até para a gente, como ser humano, qual que é a função do pensamento. Porque isso aí não está muito certo em relação à ciência. O pensamento, ele vai nos levar a algo melhor ou ele é só o resultado de algum processo que já aconteceu dentro do nosso cérebro, que a gente só está percebendo que ele tem acontecido? Então, tem muito mais perguntas do que respostas ainda. E eu vejo que essa evolução da inteligência artificial ela está andando em paralelo a essas questões. É por isso que eu acho que muitos desses empreendedores, até pessoas que estão vinculadas à área, elas querem pisar um pouco no freio para que a gente desenvolva mais essa consciência do que seria importante que a gente objetive com essas evoluções. Eu acho que é mais importante a gente definir toda a moralidade dessa questão, onde é que a gente quer aplicar, porque aí a gente vai definir sobre não desenvolver a mero desenvolvimento e esperar o que vai acontecer. Uma ferramenta, ela precisa ter um fim, né? Uma ferramenta sem fim, a gente, por exemplo, tem inúmeros exemplos aqui. Um martelo, ele pode servir para você construir uma coisa extremamente útil para você, como ele pode ser objeto de assassinato, por exemplo. Pode. Então, é mais ou menos assim, não vai mudar, é esse sentido. Né? Eu concordo com o Leonardo, principalmente de definição, né? Então, vou falar da psiquiatria. O que é o pensamento da psiquiatria? Ele está dentro... A gente divide didaticamente o cérebro em 3 áreas na psiquiatria, né? A psiquiatria moderna, que são as funções volitivas, que é da vontade, as funções cognitivas, que é onde está o pensamento, e as funções afetivas, que é das emoções. O pensamento como uma função cognitiva, ele está relacionado com uma série de questões. Então, vamos pegar aí a parte da neurociência, da psicologia, que tem mais evidência científica, TCC. O pensamento, ele vai estar sempre atrelado a um sentimento e a um comportamento. E são setas bidirecionais. Um pensamento pode gerar sentimento, que pode gerar comportamento, o comportamento pode gerar pensamento. Então, assim, uma inteligência... E pode levar a uma ação? Que é o comportamento. O comportamento é a ação. Sim. E eu
acho pouco provável que uma IA vai sentir. Ela pode ter ação e ela pode processar informações, mas o sentir, isso é humano. Sentir. Ah, não, mas vai pôr sensor que ela vai sentir se tá frio. Não, ela vai identificar a temperatura, mas ela não vai sentir o que é o frio e o que é o calor. Ela vai ter um chip lá, né, um microprocessador, não sei. Então, essa questão do pensamento, se você for pegar o pensamento como uma função complexa cerebral, ele pode ser mimetizado, mas ele nunca vai ser igualado, né? Então, essa preocupação do Elon Musk, eu concordo com o Leonardo, porque pode trazer alguns prejuízos e prejuízos perigosos para a humanidade. Por isso que tem que ter as regulações, né, essas questões. Mas o cérebro, ele é uma coisa que, para fazer igual, pode ser que daqui muitos anos consiga, mas vamos falar, aí é minha Tomara aí, que não, né? Aí eu vou sair aqui é uma opinião pessoal, acho pouco provável que eles vão conseguir essa complexidade toda que o cérebro tem. Pouco provável. Eventualmente, uma IA avançada ela pode entender que o ser humano ele causa mais dano para o meio ambiente do que a sua existência, não existência. Então, ele pode exterminar, por exemplo, a raça humana, igual esses filmes já mostraram, né? Porque, racionalmente, ele pode falar, não, o ser humano ele prejudica, ele é um desequilíbrio do meio ambiente. Dependendo do ponto de vista. Vamos tirá-los daqui. Vamos tirá-los daqui. Então, assim, eu acho que é nesse sentido, né? Então, é muito complexo isso, sabe? Então, talvez esses princípios de funcionamento delas, que em alguns filmes já abordaram, por exemplo, não ferir o ser humano, estabelecer critérios muito inegociáveis de funcionamento delas, para que elas tenham um campo de atuação, né? Essa questão que o Leandro comentou sobre os receptores, que eles não vão conseguir mimetizar a percepção do sentimento, o próprio sentimento, eu acho que é um entendimento muito legal, que eu costumo abordar também, que é o seguinte: o órgão que percebe uma sensação, ele faz parte da sensação, ele não é algo isolado ali, como se fosse só um receptor, e você pode reproduzir isso artificialmente. A emoção, vamos colocar, a emoção de gosto, um paladar prazeroso, por exemplo, ele depende da sua papila gustativa. Ela não é só um artefato qualquer ali, só de sensação que você pode... eu vou trocar outra. A questão, por exemplo, dos olhos. Quando a gente faz um transplante ocular, a gente precisa aprofundar os estudos e entender se a percepção visual continua exatamente igual. Porque mudou o olho. Porque até então o olho parece algo que a gente pode descartar. Não faz parte. Eu acho que a interação cérebro-olho que é a produtora da percepção real de visão. Mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer, entendeu? Não tem como desvincular. Não tem como desvincular. É impensável. Sempre o humano vai ser sempre aquele vínculo. Um exemplo, né? Na China já tem as IAs que fazem atendimento médico. Como assim? Tem cabines que a pessoa vai lá, fala o que ela está sentindo, ela vai mapeando pelos sintomas, aí já seleciona os exames complementares, às vezes um exame de sangue. A própria cabine tem um local lá que você coloca, não sei se é a mão, e ela faz a coleta do sangue, vê os resultados, só que isso não é suficiente, porque você pode ter algumas nuances que a tomada de decisão final é daquele cérebro que está conduzindo aquela ação. Então, viu-se que no início teve uma procura razoável, hoje quase ninguém vai mais pela questão da tomada de decisão final, da coisa do vínculo. Você criar um vínculo com uma coisa que não é humana, para o que a gente tem de mais importante hoje? É o nosso corpo, que é a nossa saúde. Então, assim, essas questões aí é onde arremete o risco. Se as IAs não forem regulamentadas, se uma dessa aí tem essa questão, o ser humano tem que ser erradicado. Ela pode começar a ter falhas para não auxiliar. Botar, por exemplo, IA para controlar ogivas nucleares. Pensa, que risco que seria. Os drones lá que voam, né? Não, vamos deixar a IA comandar, que ela vai ver o melhor momento para fazer o ataque, para lançar... Os drones já estão assim, né? Só que você deixa sobre o comando da IA, ela pode, por alguma falha ou por alguma não... Uma decisão que ela tome, né? Vamos jogar ogiva em todos os lugares, porque vai ser melhor para a raça humana. Os animais que estão... Então já existe uma preocupação em controlar isso. Existe. Ainda mais na saúde, né? Você deixar uma IA controlar totalmente cirurgias robóticas, por exemplo.
Pode ser feitas por IA, isso aí. Só que aí é a questão da tomada de decisão, né, do risco. E quem vai se responsabilizar por isso, né? Assim, é o médico que vai estar controlando, é o robô que vai, né, que vai ser julgado por isso. É complexo. Tem que ter regulamentação e muito estudo ainda para poder... E tem que ter gente capacitada, né? Capacitada, competente para fazer essa regulamentação. Exatamente. Ô, Leonardo, você faz um estudo sobre a psicologia das cores. Isso já é coisa antiga, né? É da época eu vi no trabalho seu que é desde Platão, Pitágoras, que o pessoal vem discutindo essa questão de cores. Qual que é a importância disso no comportamento da pessoa? Então, eu acredito que isso aí foi um artigo lá do meu cérebro, né? Acho que, se não me engano, foi a Daniela, inclusive, eu fez dei uma dissecada lá uma pesquisa, ela publicou. Seu. Não, o que eu acho que vale a gente trazer aqui sobre esse assunto é que todo tipo de estímulo ele é capaz de gerar uma ativação cerebral e ela pode ser específica, né? Então, com as cores, muita gente tem estudado se determinados tipos de cor pode ocasionar emoções diferentes, comportamentos diferentes, né? Então, de maneira geral, o que eu digo? Eu acho que a gente não pode levar isso a ferro e fogo. A gente não pode ser extremamente reducionista de dizer que, não, se a gente colocar num ambiente a cor verde e ela vai nos remeter uma esperança, a gente vai ficar, de certa forma, mais tranquilo e calmo. Eu acho que isso vai depender de bagagens da memória da própria pessoa, vai depender de como é que o cérebro dela vai lidar com aquilo. Então, a gente não dá para universalizar esse tipo de estímulo, sabe? Mas algumas cores, elas têm um fundamento, vamos colocar assim, evolutivo muito forte. Por exemplo, a relação do vermelho com alerta, com ativação cerebral, com a questão, porque muito do vermelho está no sangue, então ferimento, comida poderia ser para os seres que evoluíram aí nos animais. Então, gera uma ativação cerebral laboratorialmente já bem documentada, você entendeu? Mas eu acho que a gente não pode ampliar muito essa discussão assim para estabelecer critérios de que as cores vão conseguir trazer comportamentos muito observáveis, não, sabe? Muito bom. Doutor Leonardo, doutor Leandro e Leonardo. Foi um prazer enorme tê-los aqui conosco. A gente sabe que tem assunto aqui para mais... para muito tempo. Para mais de metro, como se diz. Entendeu? Mas, infelizmente, o nosso tempo já está meio no talo aí. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, que, com certeza, deu para completar bastante de conhecimento o pessoal que nos acompanha em nosso videocast. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Obrigado pelo convite, é um prazer participar aí. E quem sabe em outras vezes, né? Com certeza. Encerramos mais este Doses de Saúde. Continue conosco, até a próxima. Obrigado.